Fala, mulheres! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo para esse canal. E, gente, esse vídeo tá sendo muito difícil de fazer. Primeiro, porque eu tava muito nervosa. Agora já passou um pouquinho. Tô saindo totalmente da minha zona de conforto. Não sou eu que tô criando os temas, é Deus que tá entregando, Ele que tá roteirizando. Então, sabe quando você perde totalmente o controle? Então tô ficando assim. Mas esse vídeo especificamente, os outros não, os outros foram mais tranquilos. E esse aqui aconteceu, olha, já faz uns 30 minutos ou mais tentando gravar esse vídeo. E não sai, dá problema no vídeo, enfim, tá dando. Parece que algo tá tentando impedir eu de gravar esse vídeo. Aí eu lembrei de um vídeo de uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito, que ela falou: olha, gente, quando você sabe que é algo de Deus e tem alguma coisa te impedindo de fazer, é o inimigo, né? É o inimigo que tá te sabotando aí pra você não cumprir o que Deus tá querendo. E esse vídeo eu acredito que vai ajudar muita gente, porque é uma dúvida de muita gente. Eu tinha essa dúvida, tenho ainda, porque eu estou no processo, que é sobre o chamado de Deus. Qual é o nosso chamado, né? Qual é o chamado que Deus tem para nós? Como que Deus age? Como ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus? Enfim, é algo que eu passei, e assim, não é de hoje que eu venho passando por esse processo, e agora que eu estou um pouquinho mais madura, eu posso compartilhar o que vem acontecendo comigo para te dar alguma direção, algum conselho, algum discernimento sobre isso para te ajudar de alguma forma, porque esse é sempre o objetivo, ajudar você de alguma forma com as minhas experiências com Deus. Eu venho caminhando com Deus aí há mais de 4 anos, quase 5 anos, e não é fácil, né? Garanto que você já ouve isso de todo mundo que caminha com Deus, e você está nesse processo, você segue pessoas que falam de Deus e todo mundo fala a mesma coisa. Não é fácil. A partir do momento que você aceita Jesus, é tiro, porrada e bomba, mas vale a pena, né? Vale a pena porque a gente sabe da nossa recompensa. Não que a gente caminhe só por essa recompensa, mas é porque a gente sabe que tem algo além. E a gente quer algo além. A gente quer continuar com Jesus, não só aqui, né? Mas para sempre. E aí eu vou compartilhar com vocês então a minha vivência sobre o chamado que Deus tem para mim. E aí eu já te adianto que eu não sei o caminho todo. Deus não revela o caminho todo. Ele não revela o teu futuro. Ele te entrega o próximo passo. Então você vai ter certeza do teu próximo passo, só isso. Mas você não sabe onde esse próximo passo vai te levar. Claro, você começa a sonhar, você começa a visualizar, mas você precisa ter muito cuidado, porque é uma briga entre o espírito e a carne. A carne quer uma coisa e o espírito quer outra. O espírito vai te levar à vontade de Deus e a tua carne vai te levar à tua vontade. Então, às vezes, você começa a visualizar algo que é um desejo da sua carne e não do teu espírito. Então, essa é a luta diária que a gente tem que travar aí para que a gente permaneça no caminho que Deus quer para nós. Então, a gente precisa parar um pouco de querer ver o futuro, de querer adivinhar o que vai acontecer, adivinhar o que Deus tem para nós. Não tem como adivinhar, mas tem como ter a certeza de qual é o próximo passo, porque isso Deus te entrega. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje com essa história que eu tenho para contar, que aconteceu comigo. E uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que quando Deus chama, não tem como fugir. Ele vai criar situações para que você ouça Ele, vai criar situações leves, um toquezinho. Você não ouviu aquele toque? Ele vai aumentando o grau até que você pare tudo para ouvir ele. Ele é tão bondoso, misericordioso, que ele faz isso com a gente. Se a gente não ouve por bem, a gente vai ouvir por mal. E mesmo a gente não ouvindo, né, depois, mesmo acontecendo né, tudo que ele levantou para te acordar, mesmo assim, se você não quiser cumprir esse chamado, não quiser da forma dele, ele vai te respeitar e vai desistir, vai te deixar viver a vida que você quer e vai levantar outra pessoa, porque esse chamado vai se cumprir com você ou sem você. Então saiba que sempre Deus vai dar um jeito de te acordar. E a partir do momento que você acordou e não aceitou o chamado, aí que ele vai, né, te deixar e vai levantar outra pessoa. Então aqui comigo, tudo começou com a nossa mudança para Minas Gerais. Não que tudo começou, mas foi mais intensificado, assim, o chamado dele foi quando a gente mudou para Minas Gerais. Eu comecei a ouvir de Deus a palavra compartilha. E eu pensava, tá, mas compartilha o quê? Deve ser compartilhar minha vida nova, minha rotina nova, muita coisa mudou, então
compartilhar aí também a questão do testemunho, né? Que eu já compartilhei aqui para vocês lá no Instagram também, sobre essa mudança, como foi a mão de Deus mesmo que nos trouxe para cá. Então, pensei, tá, então é compartilhar minha vida. E aí mesmo assim, eu tava com uma dificuldade de compartilhar minha vida, porque tava tão corrido, mas eu compartilhava. E eu sempre fiz devocional, desde que eu comecei a caminhar com Deus, li a Bíblia, né, todo dia. E aí eu compartilhava um versículo da Bíblia, né, no meu perfil. E, enfim, mas não era aquela coisa de pregar a palavra, enfim, de tentar ensinar alguma coisa, até porque eu nunca me senti digna de ensinar alguma coisa, mas a gente precisa entender que qualquer coisa, o mínimo que seja, que você aprendeu, você precisa compartilhar. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que Deus queria que eu falasse dele nas redes sociais. Aí o que eu fiz? Eu reativei o meu perfil pessoal. Eu tenho um perfil pessoal onde eu compartilhei, na época que eu engravidei do Theo, eu abri esse perfil. Esse vídeo tá muito difícil de sair, de ser gravado. Aconteceu tanta coisa que vocês não têm noção. E agora aconteceu que o interfone tocou, chegou uma encomenda e eu sozinha em casa tive que pausar e sair. Aí subi as escadas, agora eu tô recuperando fôlego pra continuar. E tem que lembrar onde eu parei. Mas bora lá. Eu acho que eu tava falando sobre que eu reativei meu perfil pessoal para falar de Deus por lá. Era um perfil que eu tinha criado para compartilhar tudo que acontecia na minha gravidez, depois o que aconteceu, né, com o Theo, que tem testemunho aqui, eu fui compartilhando lá, enfim, e aí eu resolvi pegar e compartilhar sobre Deus, né, já que eu estava sentindo essa vontade de falar de Deus para as pessoas, das minhas vivências, testemunhos, eu comecei a compartilhar tudo no meu perfil pessoal. Mas foi passando o tempo e eu sentindo que não era isso, que ainda estava faltando alguma coisa, porque ainda estava assim, compartilha. Vinha na minha mente assim, compartilha. E eu, gente, mas eu tô compartilhando. E aí a vida corrida que eu tava levando não tava deixando eu ver o óbvio. Que era só eu parar e conversar com Deus, para ele tirar esse incômodo. Na verdade, não estava incomodando tanto a ponto de eu investigar o que Deus queria, né? Entregar para Deus para que ele me revelasse. Aí quando começou a incomodar mais, aí eu enxerguei o óbvio. Aí eu parei tudo e fui fazer um propósito. Aí eu fiz um propósito focado nisso. O que Deus queria para minha vida com essa questão de compartilha. O que Ele queria que eu compartilhasse. E aí eu fiz um propósito com jejum e oração. E foi um propósito bem longo. E foi esse propósito, inclusive, que desencadeou novamente o meu problema de refluxo, que eu estou sofrendo até hoje com isso. Mas Deus deu respostas. Aí ele respondeu com uma bronca. Ele falou assim: eu não sou Deus que se divide. Eu não estou presente só na tua vida pessoal. Por que você está falando de mim só lá? E aí eu pensei: olha, ele tem razão. Mas eu pensei: tá, mas como que eu vou trazer Deus para o meu perfil profissional se eu só falo de tráfego pago? O que Deus tem a ver com tráfego pago? Eu pensava assim: como que eu vou incluir Deus, falar de Deus e tráfego pago? Na minha cabeça não entrava isso, não encaixava, eu não sabia o que fazer. Aí o que eu fiz? Eu comecei a compartilhar nos meus stories, meus devocionais, algumas mensagens, aqueles testemunhos que eu tinha compartilhado no meu perfil pessoal, eu trouxe para os posts no feed, também ali os testemunhos, e fui levando assim por um tempo, né? Até para compartilhar aqui, então eu vou compartilhar aqui só que eu não estava com tanto foco como eu estava lá no meu perfil pessoal. Lá era só sobre Deus, sobre vida pessoal. E no meu perfil profissional, eu estava ali tráfego pago, correria. E aí, compartilhando versículos, mensagens. Então, ainda eu sabia que não era bem isso, porque não estava casando, entende? Mas eu fui levando assim. E aquilo foi incomodando, porque ainda eu estava ouvindo a palavra, compartilha. E aí eu ficava, meu, mas compartilhar o quê, Deus? Eu já estou compartilhando. Eu não sei o que o Senhor quer. Aí eu fui, né, cada vez que eu pensava em fazer propósito, né, novamente, eu lembrava, não, eu não posso fazer jejum, porque eu tô com problema no refluxo, e quem tem problema de refluxo não pode fazer jejum. E eu falei, Deus, eu não posso fazer jejum. E aí quando eu falava isso, me vinha na mente a questão de deixar o Instagram, de fazer o propósito com o Instagram. Não é um jejum, mas é um propósito.
é algo que iria me doer muito, mas eu já pensava, não posso, é meu trabalho. E várias vezes, quando essa questão me incomodava, de não saber o que Deus queria, eu pensava, eu tenho que fazer um propósito, mas não posso jejuar, mas tem Instagram. E eu procrastinava, porque eu pensava, não posso ficar sem Instagram, porque é meu trabalho. E isso foi por um longo tempo, gente. E mesmo todo aquele processo tendo acontecido, que eu já contei no vídeo anterior, se você não assistiu, é o vídeo antes desse, eu contando como Deus tirou os meus clientes para que eu pudesse focar naquilo que importa. Então, mesmo eu estando só com 2 clientes, tendo mais tempo, eu fui ocupando esse tempo com outras coisas e não fiz o que Deus também queria. Claro que as outras coisas também eram importantes, também eram coisas que Deus queria, mas eu podia ter parado e feito isso, né, também. E aí, aquela coisa que eu falei no início do vídeo, Deus vai dar um jeito de fazer você parar para ouvir Ele. Se você não parou de um jeito leve, Ele vai de um jeito Deus, de um jeito poderoso. E aí, o que aconteceu? Que eu também compartilhei aqui já um vídeo sobre o que aconteceu com o meu filho. Aí, meu filho adoeceu de uma forma severa e eu tive que parar tudo. É óbvio, isso ali me forçou, não e não de uma forma pesarosa, sabe? Ah, eu tô tendo que sair do meu trabalho, eu tô tendo que parar de trabalhar. Não, foi algo muito natural para mim. E foi algo que eu fiz com muita facilidade. Por quê? Porque tocou em algo que é muito importante para mim, que é meu filho. Então, o trabalho fica para lá. E foi 2 semanas, gente. 2 semanas praticamente sem trabalhar, focada no meu filho. Ou seja, era isso que Deus queria. Deus queria que eu parasse de enxergar aquilo que não era essencial. Não estou dizendo que não é essencial trabalhar, mas não é essencial a forma que eu estava lidando com o trabalho. O trabalho ainda ocupava um lugar muito importante na minha vida e aquela situação, aquela história, aquele fato que todo cristão precisa saber, que é a ordem de prioridades da nossa vida, que é Deus, família e depois trabalho. A gente sabe dessa ordem, mas é muito difícil executar essa ordem. E eu mesmo dando atenção, minha família já estava, né, eu tinha mudado um pouco, né, com relação a isso, depois que Deus tirou os clientes, eu fui mudando, fui ficando menos estressada, mais paciente, então eu já estava mudando, já estava nesse processo do chamado de Deus. Mas eu ainda estava dando muita importância para o meu trabalho. Não que eu não esteja dando importância agora, mas era de uma forma que quem é muito workaholic vai entender o que eu estou falando. Então, o meu filho tendo adoecido de uma forma severa, de uma forma que eu nunca tinha visto antes, fez eu abandonar instantaneamente aquela ideia de trabalho que eu estava na cabeça e focar nele. Então, foi a maneira que Deus usou de me chamar a atenção para o que realmente importava, para o que realmente Ele queria que eu fizesse e aonde realmente Ele queria que eu estivesse, porque ali eu iria ouvir a voz dele. E aí, nesse tempo parada, né, do trabalho, eu senti muito forte a vontade de me reconectar com Deus, de ouvir Ele, de receber um direcionamento. Eu estava ali mesmo aflita, né, eu compartilhei no meu Instagram tudo o que aconteceu. Eu tive muitas experiências espirituais, me fortaleci com a ajuda de pessoas muito queridas, de pessoas que se uniram a mim em corrente para orar pelo Theo. E isso fez eu me reconectar com Deus da forma que Ele queria. Porque depois de um tempo caminhando com Deus, né, já quase 5 anos, a gente começa a meio que relaxar, a gente começa a fazer o básico. Sabe aquele básico? Um arroz com feijão? Devocional, oração. Aí tem aquelas montanhas russas, tem semanas que você tá ali fervorosa, aquela oração que chora, e aí tem aquela semana que você, já fiz, pronto, acabou. E era isso que Deus estava resgatando, porque eu pedia muito isso. Eu tinha passado por uma situação em que eu estava só cumprindo, como se minha relação com Deus fosse uma tarefa de checklist. Hoje eu já falei com Deus, check. Sabe? E isso não é legal. Então eu estava pedindo para Deus devolver o fervor, devolver a vontade de estar na presença dele, aquela presença que queima, né? Eu estava sentindo muita saudade disso. E ele, né, tudo que a gente pede, que é para a glória dele, ele atende, né? Não tem jeito. E aí, nesses dias, cuidando do meu filho, desligada de tudo, eu pude ouvir a voz dele e uma direção que ele me deu foi retomar o meu canal do YouTube, que eu já estava com isso na cabeça há muito tempo, 3 meses atrás, eu já estava com isso na cabeça, que eu tinha que retomar o canal. Por quê? Porque eu tinha recebido, tinha tido a ideia, e hoje eu sei que era a direção dele, e eu não estava prestando atenção, de mudar o formato do canal. Então eu já tinha feito a capa,
já tinha mudado ali tudo, só que eu não conseguia parar para ter ideias de conteúdo, para me dedicar àquilo, então eu só mudei a capa e deixei ali. Então a capa que tem hoje aqui no canal é uma capa que já está há muito tempo aqui, há mais de 3 meses, mas vídeo que é bom, os vídeos que estavam aqui até então, era da fase antiga, que era mais técnico, tráfego pago, como vender, como não sei o quê, e não desse formato de dentro para fora. E aí eu vi que Deus estava me direcionando para isso, que Ele queria que eu tocasse esse projeto que Ele me entregou. E aí eu, ok, aceito. Falei para Ele, aceito. E aí o que aconteceu? Depois que passou, né, tudo que aconteceu com meu filho, a gente estava passando ainda por uma situação com a minha sogra, eu senti muito forte de gravar isso, de, de compartilhar. Eu senti muito forte, compartilha isso. Eu falei, é isso que Deus quer. Ele quer que eu compartilhe tudo que for edificar a vida das pessoas. Eu não estava errada em compartilhar os meus testemunhos, os meus devocionais lá no meu Instagram, mas ele queria foco. Então aqui no YouTube eu tenho esse foco, porque eu estou falando de dentro para fora. E o que a gente tem dentro? A nossa identidade em Deus, o nosso CPF, antes do CNPJ. Então é essa proposta que eu tinha em mente, né, há 3 meses atrás, e que eu sabia que eu ia trabalhar com isso, mas eu ainda não sabia como. E daí Deus começou a me direcionar a partir do momento que eu parei com o acontecido do meu filho, ele conseguiu falar comigo. E aí eu gravei o primeiro vídeo no canal, foi contando dessa nova fase do canal, contando o que aconteceu com meu filho, contando sobre a minha sogra também. E aí, já em seguida, gente, o primeiro vídeo dessa nova fase foi dia 25 de junho. 5 dias depois, dia 30 de junho, eu ouvi a voz de Deus. Ele falou comigo que eu precisava me afastar e silenciar, porque ele tinha mais. E aí eu até pensei, mas me afastar de quem? Se, né, eu trabalho de casa, e aí já veio novamente aquela ideia do Instagram. Que há muitos meses ele, né, se afasta do Instagram, se afasta do Instagram, propósito do Instagram. E eu não obedecia. E dessa vez ele falou, sai do Instagram. E aí eu bati o pé, literalmente. Eu lembro que eu estava na cozinha fazendo almoço, ouvindo uma pregação, enquanto eu fazia o almoço. E ele falando comigo. Aí eu bati o pé, não, Deus, isso não é meu trabalho, como é que eu vou ficar, como é que vai ser? E eu ali assustada, e ele falando, ele falou, não, é assim, vai ser assim. E aí ele foi dando mais detalhes, falei, Deus, mas aí eu vou precisar da tua ajuda. E foi uma conversa, assim, difícil, ainda bem que eu estava sozinha em casa. E eu tentei negociar com Deus, e não teve jeito. E aí, conversando com ele, aí eu fui tendo paz nessa decisão, eu falei, ok, quanto tempo? Aí ele falou, o mês de julho inteiro. Eu falei, o mês de julho inteiro? Aí na mesma hora eu pensei, tá, mês de julho é mês de férias, ótimo, ele deve estar querendo que eu foque no meu filho, que em breve vai pegar férias, e eu vou estar, né, com a cabeça mais leve, mais vazia. Então tá, vamos lá. E eu estou imersa no meu interno. E aí eu entendi que Deus quer que eu entregue isso para vocês. Ele está fazendo eu passar pelo meu método de identidade que conecta. Então, ele está fazendo eu me reconectar com a minha identidade, minha essência verdadeira. Porque ele está me mostrando que tudo que eu estava fazendo era na força do meu braço, que ele não quer isso para mim. E ele tem algo novo. E ele está me entregando passo após passo, mas dentro dessa imersão, né, que eu estou tendo com ele, eu e ele só. Ele me entregou algumas coisas para eu fazer, algumas atividades. Vou compartilhar com vocês porque está sendo muito legal, muito, muito, muito transformador. Eu já estou aí 14 dias sem entrar no Instagram. Ele me permitiu entrar só para postar o link do vídeo do YouTube. Então eu subo o vídeo para o YouTube, na verdade eu programo, e aí no dia que sai, eu vou lá no Instagram e até vejo que tem muitas notificações, mas não abro nenhuma. Eu tô sendo fiel a ele. Coloco o story lá com o link do vídeo novo, divulgando que tem vídeo novo. Quem quiser me seguir, quem quiser acompanhar o que está acontecendo, é só aqui no YouTube. Então é só nas quartas-feiras que tem um story no Instagram, que é o link para vir para cá. Só. E assim, claro, é desafiador, porque eu tava assim num período em que
eu tava muito, como é que eu posso dizer? Eu tava viciada, gente, assim, sabe aquela dopamina? A dopamina, né, vicia a gente. Eu tava com isso, de querer o celular o tempo todo. Aquela coisa de você não conseguir ficar sem fazer nada. A gente está numa sociedade, num momento que a gente não consegue ficar sem fazer nada. E isso é terrível para nossa saúde mental. Então, a hora que há um tempo para descansar, vou pegar o celular e aí fica assim, a gente fica assim. O nosso descanso é não descansar. E, e é isso que eu estou fazendo. Eu estou desligando de tudo. Eu só tenho autorização para mexer no YouTube, mas mesmo assim eu não fico no Shorts, porque aqui o YouTube tem os Shorts, que é a mesma coisa que os Reels lá. Eu não posso assistir Shorts. Só posso assistir vídeos do YouTube, né, esses vídeos longos que edificam, pregação, algum louvor e só. Então isso está sendo maravilhoso para mim. Estou fazendo atividade física praticamente todos os dias. Hoje, né, saí para caminhar, fazer uma caminhada logo cedinho, sem celular, deixei o celular em casa, só eu e Deus, e olhando o céu azul, o sol nascendo, né, o sol saindo, e muito bom, gente. É transformador viver com aquilo que Deus nos deu, que é nós com a gente mesmo, Ele, a natureza, respirar o ar, ouvir os passarinhos cantando, contemplar o céu, contemplar o sol. A gente vai perdendo isso, né? Porque o nosso descanso é buscar dopamina, e isso não faz bem. É uma dopamina ruim, de má qualidade. Então, eu estou aprendendo a buscar a dopamina positiva, aquela que dura mais no nosso organismo. E não essa que vicia, porque a gente dá uma carga de dopamina, 5 minutos depois ela já foi embora, tem que vir de novo. Então isso é terrível, por isso que a nossa sociedade está adoecendo. E aí, eu estou nesse processo, e é claro que eu vou compartilhar tudo com vocês, mas o que eu quero reforçar nesse vídeo é: obedeça o que Deus pede, o quanto antes. Não espere. Quase que eu obedeço tarde demais, né? Porque teve que acontecer algo com meu filho, algo grave com ele, que a gente ainda está vendo consequências até hoje, para que Deus conseguisse falar comigo, né? Algo que ele já estava tentando me chamar há muito tempo. Eu não sei aonde que eu vou chegar, mas eu sinto que eu estou no caminho certo. É muito bom você ter essa certeza de onde você está, que você está fazendo a coisa certa, que você está obedecendo. É óbvio que dúvidas vão aparecendo, porque a gente tem a nossa carne, o nosso espírito, como eu falei, mas Deus vai dar a certeza do próximo passo. Tanto que os vídeos, né, antes eu, como Valéria, como gestora de tráfego, como profissional do marketing, tinha planejamento mensal, semanal, eu já sabia o que eu ia fazer na semana que vem. Vídeos do YouTube, eu já teria um calendário de tudo que vou gravar para o mês inteiro de julho, e agora não. Agora eu só sei o que eu vou gravar praticamente na semana. Por exemplo, hoje eu estou gravando numa segunda-feira para soltar esse vídeo na quarta-feira da mesma semana. Ou seja, 2 dias de antecedência. Só para dar tempo de gravar, editar e programar. E é isso, eu não sei o que eu vou gravar na semana que vem. É Deus que vai me entregar. Mas eu sei que o que Ele me entregar é o que deve ser e vai acontecer. Porque é a vontade dEle. É a vontade dEle, a partir do momento que a gente entrega, né, para Ele e diz: seja feita a tua vontade, a vontade dEle vai ser feita. E é isso, gente. Entrega, né, o controle de tudo nas mãos dEle. Obedeça, silencie para poder ouvir a voz dEle. Nem que seja por alguns dias. Vê o que está mais te sugando o teu tempo hoje. Tira um momento do teu dia, aquele momento em que mais você se distrai. Geralmente à noite você quer assistir Netflix, você quer ficar rodando, né, a tela ali do celular. Tire esse tempo da tua vida por uma semana, pelo menos, para ouvir o que Deus tem para você. Isso já vai fazer uma diferença enorme. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte o vídeo para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E também se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos que com certeza vai edificar, vai ajudar você de alguma forma, tá? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.